E esse realmente é um assunto que tem despertado a atenção de todo o país, independente, né, da posição política de cada pessoa. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em Direito Constitucional. Boa tarde, professor Frederico. Sempre um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Seja bem-vindo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde à nossa audiência. E, professor, a gente acabou de ver aí, né, que a primeira turma do STF formou maioria para tornar réus Bolsonaro e os demais acusados na tentativa ou suposta tentativa de golpe de Estado. Qual é a análise que você faz desses 2 dias de julgamento, tanto dos argumentos, né, apresentados pela defesa, quanto das justificativas alegadas pelos magistrados para defender o voto? Olha, Kleber, a defesa, são várias defesas, né? São vários indiciados e agora vários denunciados, já que a denúncia foi de fato recebida de forma unânime pela primeira turma, né? As defesas alegaram a falta de acessibilidade a uma série de questões, né? Então, no meio processual ou da teoria clássica, da teoria geral do processo, do devido processo legal, há muita coisa, vou chamar assim, Kleber, diferente do que o básico, né, no nosso meio ensinaria. Então, não é apenas hoje e ontem, né? Isso volta muito lá atrás. É uma competência de prerrogativa de foro inexistente, ou seja, ninguém tem prerrogativa de foro, né? O ex-ministro Marco Aurélio de Mello fala sempre, ninguém deveria ser julgado pelo STF. Se o caso, então, tem uma repercussão enorme, que já fosse para, então, o plenário, ou seja, a reunião dos 11 ministros. A segunda questão, por exemplo, o general Braga Neto, preso há meses, nunca foi ouvido. A Polícia Federal produz um relatório de mais de 1.000 folhas, não sei quantas 1.000 folhas, e a defesa alegou ontem que não teve acesso, por exemplo, aos aparelhos celulares e aos computadores apreendidos do general Braga Neto. E a fala do próprio do Jair Bolsonaro agora, pouquinho antes aqui da nossa entrada ao ar, falando dessa excepcional celeridade. Ou seja, tem uma aparência muito ruim, Kleber, em todos os sentidos, né? Não é só o devido processo legal. Tem algo de anormal nesse início de trabalho ontem. E agora, para as pessoas entenderem, então, professor, o que acontece daqui para frente? Qual o efeito legal dessa decisão? Principalmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem ou corre um risco real de ser preso? Kleber, é interessante que essa fase do processo de recebimento da denúncia, ela nunca teve qualquer cobertura da mídia. Pode falar, a primeira vez, né? A mídia aqui, não a nossa aqui, né? Não a RIT TV, mas boa parte da mídia, tornou-se isso um espetáculo que a gente nem usava isso no processo penal. O recebimento da denúncia, ela vai, mas é o ex-presidente, mas é uma tentativa de abolição o Estado Democrático de Direito, né? Então, assim, é uma grande novidade este espetáculo de ontem e hoje. Insisto, sendo repetitivo, mas coerente com a minha fala, surpresa zero de ter sido unânime, surpresa zero, então, do que vai começar de fato agora. Recebe a denúncia e agora, de fato, então, vai começar o processo judicial, né? A gente tinha um procedimento inquisitorial por parte da Polícia Federal, então agora a gente tem um processo judicial, onde serão apresentadas as provas da própria denúncia pelo Ministério Público Federal, então a acusação, ela vai apresentar lá todo o seu arcabouço do que ela entende viável, e aí as defesas apresentarão as suas contestações acerca daquilo que a acusação vai explorar. E você acredita que as questões políticas tiveram ou continuam tendo influência forte nesse julgamento? De que maneira isso teria acontecido? Kleber, eu leciono direito constitucional, direito internacional, direitos humanos há 25 anos. Eu sempre falei na sala de aula de uma forma muito mais retórica, assim, olha, quanto mais sobe, mais política vigora, mais político é o julgamento, né?
Eu sempre falei, é um recurso aqui inexistente no meio processual, eu sempre falei que os embargos auriculares, eles eram muito mais fortes a partir do momento que se subia às instâncias recursais, mas eu jamais imaginaria em vida chegar num nível de interferência política. É total, eu penso que o julgamento hoje ele é muito mais político, muda-se a prerrogativa de foro, né? Muda-se uma série de questões, a acessibilidade. Então, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele é algo absurdo. Você conversa com advogados criminalistas, ele fala assim, poxa, precisa dar uma olhada no regimento interno, isso está mudando muito, e ele tem tá tendo uma prevalência sobre determinadas normas que não poderia ter. Então, eu entendo sim, o julgamento ele é político, o julgamento ele é de uma pressa absurda. A gente pode até falar assim, tem muita admissibilidade hoje de análise por inteligência artificial. É verdade, muitos recursos no STJ e talvez no STF também, porque o STF tem uma acessibilidade muito restrita. Aqui o processo começa já na Suprema Corte. Então, a inteligência artificial tem dado uma celeridade de análise, mas não é o caso aqui, né? Tem-se a nítida sensação de ter dado uma prevalência a este julgamento ainda este ano por causa das eleições de 2026. E se você me permite um comentário, eu penso que, de fato, as eleições começaram ontem, a campanha ontem, com a ida do presidente Jair Bolsonaro ao primeiro dia ali, na primeira fileira. Então, todo o tabuleiro está montado e as peças começaram a ser movimentadas ontem, Kleber. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em Direito Constitucional. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, é sempre um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Kleber, eu quem agradece, um abraço, bom jornal. Bom jornal, obrigado.